diferentes para poder orientar de forma diferente também os seus educandos. Bom, com a presença do nosso professor e também escritor, vamos saber da sua parte qual foi a principal razão para o nosso executivo, não é? Apelar novamente ao regresso das aulas, sendo que ainda estamos em tempos de Covid-19, e se é uma boa ideia mesmo estarmos já de regresso, uma vez que os casos só tendem a aumentar dia após dia. Hoje são 100, amanhã são 145 e depois de amanhã baixa um bocadinho para 50 e depois sobe para 200 casos. Graças a Deus ainda não chegamos aos 200 casos num só dia. Vamos conferir agora com o nosso professor. Boa tarde, João Fernandes, mais uma vez. Boa tarde, cara jornalista. Boa tarde à equipa de produção. É um tema de veras importante. Exatamente. Então, qual a sua opinião? Acha, na qualidade de professor, acha que já estamos preparados fisicamente, acima de tudo emocionalmente, para retomarmos as aulas? Essa abordagem feita nessas perspectivas que apresenta, nós vamos ver que depois do surgimento, já no final do ano passado, desta pandemia na China, vamos ver então a movimentação do vírus para o resto do mundo. As pessoas eram quase que já infectadas, e foi uma infecção do ponto de vista psicológico, devido ao número de informações que foram tendo acesso, muitas vezes até falsas, e isto foi contaminando-as, e então hoje estamos nesta situação aqui mais endogenamente falando para Angola, não é? Mais infectados psicologicamente do que fisicamente. Fisicamente. Isso é bem verdade, porque o que tem gerado é mais o susto, é o medo que tem causado este pânico às pessoas. O medo de que não, se eu for infectada, eu vou ser afastada da minha família, eu vou ser colocada, qual é o nome? Calumbo. No calumbo. Olha, o calumbo então ficou famoso aqui para todo mundo. Ficar de quarentena no calumbo e ficar distante da família é muito complicado. Mas, atendendo a essa situação, acha correto, uma vez que os casos só tendem a aumentar, regressarmos já para as aulas? Do ponto de vista psicológico, não. Mas do ponto de vista filosófico e até prático, sim. Filosófico. Filosófico por quê? Porque o homem deve necessariamente estar ocupado. E as pessoas estão em casas. Estando em casa, poucas são as pessoas que vão tendo encontros e aulas do ponto de vista até internacional. Imagine, cara jornalista, que nesta pandemia eu tenho me sentido muito bem, porque eu participo de encontros internacionais com gente dos 4 continentes. Okay. Mas isso não acontece com todo mundo. E por quê? Porque, em primeiro lugar, o acesso à internet não é uma coisa é favorável para todos por também. E, em segundo lugar, sabemos que a maior parte da população vive em situação nem média, mas abaixo da renda. É verdade, e até localidades que a própria internet não chega. É triste, em pleno século XXI. Mas isso é uma questão de satélite, não é? Sim. É uma questão de satélite. Então vamos aqui falar do nosso Anglo-Sátiu, porque o momento é dedicado mesmo à nossa educação também. Com relação ao regresso, tenha bondade. Sim, então como dizia, ainda do ponto de vista filosófico, deixando o homem desocupado, será uma mente com vários problemas. E isso depois poderá gerar algumas doenças maiores. Vamos ver que há pessoas que já estavam a aprender, por exemplo, a alfabetização, certo, e agora vão regredir. Vamos ver que os rapazes
e outros que estavam ocupados com a escola agora vão em atividades menos boas, outros indo até para os caminhos tristes da delinquência e outros que nós conhecemos na nossa sociedade. Mas assim preocupa-me um bocadinho. A nossa sociedade, ou seja, o Ministério da Educação está preocupada em querer manter a saúde dos estudantes, ou melhor, dos alunos do ensino primário, ou simplesmente está a velar por todos? Está a velar por todos. O Estado é um ente de bem. Porque, um ente de bem, um ente em que, no âmbito dos seus compromissos, né, com o cidadão, um deles é o de criar condições que ajudem os mesmos a viverem bem. Então preocupa-se com todos. Agora, as crianças, como nós sabemos, estão numa fase de aprendizagem, de pureza. É uma fase de pureza e elas estão mais propensas a contaminarem-se. E é um bocadinho mais complicado. Acha que as crianças, nesta fase da Covid-19, deveriam voltar às aulas, ainda que os dias aumentem, enquanto não houver uma vacina confirmada? Acha que as crianças deveriam já voltar para as aulas? Deviam voltar, sim. Por que não? Podem voltar. Mas as crianças não são, como aquele dia, como disse anteriormente, elas são puras. E as crianças não têm noção de quão perigoso é a Covid-19. E agora o problema é de políticas. Ou seja, nós não podemos encarar este momento como nos momentos normais, que também já eram anormais, no sistema de educação. Nós temos que repartir as turmas. Quanto menos crianças tiver, turmas, melhor. Mas quando falamos em propriamente repartir, se formos a ver numa turma de 30 estudantes, de 30 alunos, em quanto é que podemos repartir e fazer com que eles tenham as condições de biossegurança bem estipuladas? Turmas de 10, por exemplo, pode ser. De 10, e aí os pais também têm que incentivar os filhos e passar a mensagem. Educar o filho no âmbito da biossegurança. Os pais têm que passar as mensagens em casa de que, olha filho, tu vais à escola, mas tens que fazer isso e aquilo, e evitar isso e evitar aquilo. Ok. O Manuel da Cruz escreveu o seguinte na nossa live: na minha humilde opinião, nós ainda não estamos preparados para regressar para o regresso das aulas, sobretudo no ensino primário, porque as escolas não têm sequer água canalizada para a higienização das mesmas nas escolas. Então, qual a sua opinião? Acha que as escolas primárias, primeiro, acha que as escolas primárias já têm todas as condições de biossegurança bem apostos para poderem receber? Eu acho que já é daqui a 3 semanas, não é? Daqui a 3 semanas, é já outubro. Ou seja, quinta-feira já é outubro. 3 semanas mais, Alarida. 3 semanas para os pequeninos voltarem, porque o ensino secundário e o universitário volta já no dia 5, não é? Acha que as escolas já têm as condições bem asseguradas para receber as crianças? Permita-me fazer essa abordagem. A questão é interessante. Uma perspectiva um pouco mais abrangente. Andamos durante muito tempo com vários problemas. Andamos a fazer projetos para inglês ver e agora estamos a sentir essas consequências. As escolas, claro, não têm condições, nunca tiveram condições. Não se admite uma escola com mais de 200 estudantes que tem apenas uma casa de banho ou 2 casas de banho. Não se admite. Agora, nesse momento, nós temos que criar essas condições, ainda que sejam, por exemplo, balneários descartáveis ou mecanismos que nós podemos ir utilizando na medida de conseguirmos dirimir e manter aqui o acesso, porque também isso, se nós olharmos, a pandemia pode não ter uma solução hoje, pode durar até 2025 ou 2030. Como é que nós ficamos? E nós vamos aos mercados,
então temos que voltar às atividades. Mas qual é a principal garantia que o Estado, ou seja, o Ministério da Educação, nos pode dar que as condições de biossegurança podem permanecer nas escolas? Porque não foi necessário que a Covid-19 surgisse para nós constatarmos que existem muitas escolas em Angola que não têm condições sanitárias. O que é que nos garante que, ao regressarmos às aulas, estas condições se vão fazer sentir? Aqui, o Estado, como um ente de bem, tem que procurar ser verdadeiro. Sendo verdadeiro, ou seja, o Estado é abstrato e as pessoas que trabalham para o Estado devem ser pessoas no verdadeiro sentido. Então, fica-se aqui a tarefa de nós vamos para as escolas, mas estando aí, os encarregados podem também jogar aí um papel, ir lá e fiscalizar. E vendo que não há condições, então retiramos os filhos daí. Mas assim não seria retroceder a algo que basicamente, olha, atenção que eu estou a fazer aqui umas aspas, basicamente já não tinha uma solução de início. Porque eu acho que devemos ver a condição do próprio país em si. Porque ou seja, o pré-Covid, a situação já era assim. Vamos imaginar o Covid, com o Covid-19. Como é que as crianças vão lidar? Nós sabemos que as crianças gostam de dar beijos, gostam de dar abraços, principalmente aquelas do ensino de base. Já estamos aqui a dizer que os pais agora têm o direito de reeducar as crianças, do mesmo jeito que está a acontecer nos outros lados. Do mesmo jeito que nós hoje usar a máscara é já uma prática normal. Ok. Tanto que se nós virmos alguém sem máscara, é uma atividade quase anormal. Achamos que a pessoa ou não deve estar a bater bem ou provavelmente tem muito dinheiro também, né? Porque quem anda sem máscara nesse tempo de Covid-19 provavelmente tem muito dinheiro. Sim. Porque se for interpelado por um oficial da polícia, vai ser convidado a ir para a esquadra e pagar uns bons 5 mil kwanzas ou 10 mil, né? Então, como é que os encarregados devem agir mediante esta situação? Quais são os principais apelos que eles devem fazer aos seus filhos na condição agora de pai? Se for pai, claro. Verdade. Enquanto intelectual, okay. Não enquanto pai, sim. Enquanto intelectual, eu posso dizer que nós, sociedade, temos o dever de reeducar as pessoas. Aqueles que têm mais informações devem passar as suas informações àqueles que não as têm, e os pais devem, a partir de casa, passar a mensagem aos filhos, no sentido de que eles devem usar uma máscara, devem ter um álcool gel, devem também ser indivíduos capazes de ter noção do quão grave poderia ser estar infectado. Estando alguém infectado e tendo contacto com outras pessoas, a situação poderia ser meio caótica. Exatamente. Vamos ouvir agora o nosso repórter, que está lá fora a buscar também opiniões por parte de alguns encarregados de educação e não só, sobre este tema. Será que estamos preparados para regressar às aulas? Danielson, será que o nosso povo lá fora está preparado para regressar às aulas em tempo de Covid? Boa tarde. Aulas estão marcadas para o próximo dia 5 de outubro, de forma gradual. A pergunta é, será que estamos em condições de regressar às aulas e com segurança? Boa tarde, Darida, boa tarde a todos que nos acompanham a partir da Rádio Muzangala. Convido-os então a acompanhar algumas opiniões a partir dos nossos entrevistados. Boa tarde, como se chama? Boa tarde, Daisy Lubambi.
Senhora Deise, A Deise já acha está a que rir. estamos em condições de regressar às aulas? Na minha opinião, eu acho que algumas não estão mesmo Então, minha preparadas, gente, não continuem a têm, deixar as vossas opiniões muita para segurança. saber Acho que se realmente estamos 100% preparados para regressarmos eu não às diria que aulas. estamos Ou podem completamente ligar a partir do preparados para voltar às 949 aulas. 26 Acha que o 45 ano deveria 51. Continuem ser, deixando aqui as mensagens anulado? nos comentários, tá Muitos bom? alunos Que nós vamos ler aqui, que eu e estão o curiosos, né, para poder João voltar às aulas. Fernandes. Sinceramente, na minha opinião, não estamos, porque cada dia que passa, o número de infecções e tudo mais, contaminações tem subido. Então, Tem acho no que se a YouTube. gente regressar às aulas vai ser muito complicado. Vai ter há mais probabilidade das pessoas se contaminarem, porque aquilo vai ser uma enchente, uma confusão, a gente vai acabar por se esquecer, vamos chegar, eu colega, um abraço daqui, um abraço daí, um beijo daqui, e vamos completamente nos esquecer. Que medidas o Estado deveria adotar para regressar às aulas? Sinceramente, o Estado deve analisar bem isso, né? Ver se estão mesmo preparados para poder receber os alunos das escolas. Boa tarde, como se chama? Boa tarde, Pode sim, sentir-se à Francisco vontade. Francisco. Está à vontade? Oh, vizinho, Ah, sim, tá bom, é que eu estou a regressa às sentir aulas assim, no dia com uma sábado. atenção muito Eu quero séria. saber se estamos em condições Ok. de regressar às aulas. Condições realmente não estamos preparados para voltar às aulas, porque a maioria da escola do estado Ok. não há condições para abrir segurança da Covid-19, porque não se encontra mesmo condições. Depois, a canalização das escolas não está mesmo boa, até estou a sair mesmo há pouco tempo de uma escola, que não há mesmo condições para abrir, tipo Angola Quilões, Zinga, não tem mesmo condições de abrir segurança para não estar de regresso à escola. Quais são as medidas que o Estado deveria adotar para o regresso às aulas com segurança? As medidas que eu acho para voltar a regressar às aulas é melhor nós criar melhores condições, que é boa canalização, para lavagem de mão e ter sempre máxima segurança com os alunos. Olá, boa tarde, como se chama? Boa tarde, sou Michel Alberto Locolamamão. Senhor Alberto, nós estamos a falar sobre o regresso às aulas que se avizinha já a próxima semana. Gostaria de saber do senhor se estamos em condições de regressar às aulas. Quanto aos Mensagem. preparativos das escolas. Segundo as informações que o Ministério da Educação nos tem nos passado nos últimos dias, algumas escolas Isso, vamos apresentam ler a condições mensagem normais, um bocadinho, eh, vamos para terminar de dar ouvir assim o aqui início do regresso às o aulas. tema. Mas, porém, a sua maioria das escolas não tem condições básicas, né, para poder ter assistência das aulas novamente. Acha que as crianças também devem regressar às aulas? Creio pelas condições que muitas escolas, principalmente públicas, nos apresentam, acho não muito abonatório, né, as crianças, na primeira fase, né, regressarem às escolas. Tudo isso vai depender quanto à criação das condições mesmo. Quanto ao regresso às aulas, esta informação. Muito obrigada, Danielson, mais uma vez. Agora, voltando em estúdio com João Fernandes, o professor e escritor também, podemos ouvir o último entrevistado a dizer que algumas escolas em Luanda não têm mesmo condições. Ele citou Angola, Quiluange e o Canino, eu acho que foi este. Então, qual a sua opinião com relação a esta questão? É o que nós já falávamos, que é uma situação estrutural do país, não simplesmente Luanda. Imagine-se Luanda, que recebe a maior fatia do orçamento do Estado, está como está, então já podemos ter noção do resto do país. Mas agora nós temos que aprender, o Estado tem que aprender com esta pandemia e melhorar. E aqui como é que nós podemos melhorar? De momento é usando balneários e outras condições até que descartáveis. Mas depois nós temos que pôr estruturas sérias nas escolas. Mas de quanto tempo é que podemos falar propriamente destas estruturas sérias? É que tudo deve ser sério. A Covid-19 não é para brincadeiras. Atenção! É que desde o início todas estas condições devem ser sérias. E séria mesmo. Porque são vidas a serem colocadas fora. As pessoas têm feito uma certa comparação com relação
aos conglomerados em mercados, em bairros, em campos de futebol, e fazem esta comparação associada ao regresso às aulas. A ida a um mercado não é recorrente, não é diária. Ir para a escola é algo diário, que exige muito da parte de um estudante. Eu acho que essa é uma comparação um bocadinho que é ambígua, se posso dizer. Porque não se faz uma comparação de ir à escola, que é de segunda a sexta-feira, nesse caso, em tempos de Covid, vamos ter de estudar até os sábados, e ir ao mercado, que é uma vez por semana. Não, isso não é bem verdade. Mas esta é a comparação que muitos dos internautas têm feito. Vamos olhar para a nossa sociedade e vai-se ver que aqui as pessoas vão quase todos os dias aos mercados. Isso é sério, é a praxis da sociedade. Porquê? Porque as pessoas, muitos nem têm frigoríficos em casa, muitos nem têm dinheiro para comprar os alimentos diariamente, ou vamos dizer, num dia para a semana. Então, eles vivem cada dia um dia. E vivendo assim, vão quase sempre ao mercado. Temos agora uma mensagem de Dito Benedito Tal, que diz: primeiramente, gostaria de fazer uma correção, estimado professor. O Estado somos todos nós. Segundo, relativamente ao tema, nós não estamos preparados para o regresso às aulas, visto que as escolas do ensino fundamental e até mesmo as universidades não têm as condições de biossegurança asseguradas. Então, acha que até as universidades não têm essas condições, ou simplesmente o Ministério da Educação e do Ensino Superior está a colocar os universitários ao Deus dará, por já terem uma idade um bocadinho que elevada? Digamos que os jovens são a força motriz da sociedade. Mas até que a força motriz da sociedade não é de ferro, é uma pessoa como qualquer uma outra, ainda que as mesmas necessidades que uma criança de 5 anos tem, é a mesma necessidade que alguém de 20 anos tem, em pelo menos condições biológicas. Mas o comportamento da patologia não é... Sabemos que varia de acordo com as idades. Ok. Os mais adultos, digamos, os anciãos, estão mais propensos a tal, às crianças. E se olharmos para os cálculos mundiais, vamos ver que não houve tanto impacto para as crianças e para os jovens, digamos, jovens, porque há jovens... A força motriz da sociedade, nesse caso. Nós colocamos tanto essa frase que a juventude é a força motriz da sociedade, que às vezes nos esquecemos que essa força motriz precisa de ser mais encorajada do que habitual, porque com os últimos acontecimentos a própria força motriz não tem se mostrado tão motriz assim. E passando para outra questão, qual é a probabilidade de não haver mais contágio com o reinício das aulas? Isso vai depender de como nós nos vamos comportar nas escolas. Se nós formos às escolas e não cumprirmos com aquilo que nós sabemos que devemos cumprir, isso será meio trágico. Mas se cumprirmos, vamos estar como os outros países. A partir do momento em que nós temos todo o cuidado do distanciamento, temos o cuidado de usar uma máscara, temos o cuidado de evitar o contacto permanente, então, com pessoas estranhas, principalmente, será, digamos que, reduzido. Como, na qualidade de professora, acha que a sua instituição, nesse caso onde leciona, tem as condições necessárias para poder receber novamente os estudantes?
Na verdade, nós nunca paramos. Eu trabalho para a Aliança Francesa Ok. e estamos sempre abertos. Isso porque nós criamos condições à entrada, os banhos. Isso vai depender em grande parte também da eficácia dos trabalhadores, os funcionários, quer da limpeza, a direção. É tudo, no fundo, uma questão estrutural. O Estado tem que ser prático. O governo tem que pôr as coisas em prática, ainda que sejam, por exemplo, meios descartáveis, mas desde que sejam trocados a tempo, nós podemos fazer isso funcionar. O maior problema é que, na maior parte das vezes, o Estado não olha. Nesse caso, o Estado somos todos nós. E o Dito Benedito acabou de dizer: vamos fazer uma correção. O governo é o MPLA e o Estado somos todos nós. Nesse caso, então, o governo MPLA, atenção que eu estou a colocar aqui umas aspas, o governo não olha simplesmente para todas as escolas. É que existem instituições de ensino que têm uma degradação extrema. Tu olhas para aquela localidade e tu não acreditas sequer que é uma escola. Isso é verdade. E eu acredito que se tem uma certa perspectiva de condição de biossegurança para as escolas ao redor do Largo 1º de Maio. Porque se formos a fundo, vamos encontrar muitas escolas sem condições sanitárias, que não têm capacidade para colocar água. O fornecimento de água, que seria a coisa mais importante numa escola, não tem. Ainda acha que devemos regressar às aulas com estas faltas de condições? Eu disse que nós, aqui os encarregados, temos que fiscalizar. E porquê? Porque nós temos um compromisso. Esse compromisso existe entre quem governa e o governado. Governantes e governado. Aquilo que Hobbes vai chamar de contrato social. E esse contrato social passa por uma confiança. Depositamos confiança a dados indivíduos e esperamos que eles tenham-nos em conta sempre que pensarem em algumas coisas. E olhando para a situação, se na verdade se quer voltar às aulas, nós temos que criar condições. As próprias condições. E tem que se fiscalizar. Eu vou com o meu filho ou sobrinho à escola e vejo que não há condições. Eu tenho que apresentar uma carta, por exemplo, à direção que o meu filho não vai estar durante as aulas porque não há condições. Okay. No mínimo vocês querem aniquilar a eliminar um bocadinho a população, não é? É isso aí. Não é para terminar, mas é quase para terminar. A minha questão é a seguinte: quais são as principais condições de biosseguranças que uma escola deve ter instalada? Repare que para as escolas do ensino privado, por exemplo, os ditos colégios, eles estão em melhores condições em relação às escolas públicas. Estão até calmo. Porque eles criaram um plano. E esse plano, as condições mínimas são, então, a água corrente. Tem mesmo que correr. Não aquele projeto Água para Todos. E a água pingou. Não isso tem que a água nem pingou. Foi todos para a água. Tudo, exatamente. Tem que haver água corrente, temos que ter álcool em gel, temos que ter os termômetros, não é um termômetro, mais de um termômetro. Vimos em algumas faturas ou recibos, por exemplo, pelo WhatsApp de uma escola que recebeu um termômetro. Estamos a brincar. São histórias contadas pela nossa comunidade. Não, tem documentos. São documentos, são realidades. Okay. Nós temos que olhar para as coisas numa perspectiva mais séria. Ou voltamos ou não. Voltar é um ato normal, tem que estar claro. Mas que se volte com condições criadas. Eu fico intrigada um bocadinho com a higienização das salas. Será que as profissionais de limpeza terão aquela
disponibilidade, a paciência para higienizar a sala, como manda o decreto da Organização Mundial da Saúde? Sim, é possível. O ser humano é um ser eminentemente trabalhador. Nós nascemos com capacidades para tal. Agora, falta a fiscalização. O grande problema do país é a fiscalização. É a fiscalização. Não basta ter a senhora ou o senhor para trabalhar aí na limpeza, mas tem que ser fiscalizado. Tem que ver se ele está a cumprir com o que devia ou não. Não estando, tem que ser censurado. Tem que receber um ralhete. Ok. Bom, qual apelo gostaria de deixar para os pais que nesse tempo de Covid não querem, por razão alguma, mandar os seus filhos para as aulas? Eles Um apelo. Têm o direito de não mandar os filhos para as aulas. Certo. Têm esse direito. Porque são pais e sabem o que é melhor para os seus filhos. Agora, eu acho que não poderiam partir por esse caminho. Devíamos aconselhar os rapazes, as meninas a irem às escolas e no primeiro dia ou na primeira semana ou todos os dias, se possível, passamos por lá para fiscalizar, para ver se há condições ou não há. Não havendo, voltamos para casa e façamos uma carta apresentada ao governo ou à administração dizendo que aquela escola não há condições. Não há condições para o regresso das aulas. O nosso programa já está no fim, também está no fim a nossa conversa fiada. Já sabe que não nos vamos despedir, caro ouvinte, sem antes deixarmos as nossas breves considerações aqui do tema. Será que estamos preparados para regressar às aulas em tempo de Covid-19? Foi a entrevista com o escritor e deixasse conclusão final do tema de hoje. A pandemia é algo mal enquanto humanos. Isso sempre houve esses casos. E normalmente é de 100 casos. Houve a gripe espanhola, depois agora temos a Covid. Entre elas, às vezes também podemos ter, do ponto de vista aqui da palavra pandemia, como algo grave, para além de doença. As guerras mundiais também foram pandemias. As guerras, por acaso. Muita gente acabou por falecer e a sociedade aprendeu. Normalmente essas coisas acontecem para que as sociedades tenham atenção do curso que estão a seguir, que às vezes não é o melhor curso e há coisas que temos que atualizar. É aqui, por exemplo, para Angola, vimos que precisamos, afinal, de melhorar a situação das escolas, a situação do saneamento. Precisamos de questão da água para todos, não todos para a água. E vamos então aqui concluir dizendo que sejamos todos mais cuidados, que tenhamos em mente que é um momento não bom para a sociedade, mas também bom porque podemos refletir e ver que afinal muita coisa andava mal e vamos para as escolas, nada de medo, porque nós temos ido às festas, aos casamentos, mas que sejamos responsáveis nas escolas, que o governo crie condições verdadeiras e não para inglês ver, para que nós possamos continuar as aulas. Exatamente, porque ninguém pode ficar parado, porque a Covid-19 é mesmo perigosa. Não vamos dizer que é só a Covid-19. A Covid-19 é perigosa, mas não podemos usá-la como desculpa. Como já dizia o velho ditado, há males que vêm para bem. E desta forma a Covid-19 apareceu e fez com que o nosso executivo repensasse com relação às escolas e também à estrutura. Não vamos simplesmente olhar para a frase água para todos, e sim todos para a água. Obrigada mais uma vez. O projeto é água para todos. Exatamente. Não todos para a água. Todo mundo está a correr para a água. E há muita gente até que tem reclamado por causa dessa situação. O programa já está no final. O tema João Fernandes por ter aceito o nosso convite, por ter feito parte da nossa conversa fiada.
obrigado e estamos aqui sempre que possível para refletir assuntos ligados do ponto de vista sociológico e até filosófico. Eu gostei dessa parte. Eu pensei, quando disse do filosófico, vemos já um certo reflexo de frente. Bom, o Dito Benedito acabou de mandar outra mensagem, mas já para encerrar mesmo, na qualidade de pai, não deixarei a minha escola, pois não há condições. Países do primeiro tentaram tal pobreza, tal proeza, acho que é isso que ele quis escrever, proeza, sim, tal proeza, e não tiveram êxito. Não somos nós detentores de vários problemas sociais que vamos arriscar. Não, nós temos países, já para terminar, como Hong Kong, Taiwan, por exemplo. Eles nunca tiveram parado nem a economia, nem as viagens. Porque os casos não eram tantos. Não, há casos, mas não são tantos. disciplinados. A Coreia do Sul fez a mesma coisa. São países, sociedades, do ponto de vista da educação e da filosofia, andam muito longe. E nós temos que aprender com esses países. São bons exemplos, a seguir. Meu povo, falou e disse o professor João Fernandes. Vamos aprender com os outros povos também para nos prevenirmos da Covid-19. João Fernandes, muito obrigada por ter feito parte da nossa conversa fiada. Obrigado. Nossa Angola. João Fernandes, obrigada por ter aceito o convite. Mais uma vez, muito obrigada. Olha o que eu estou a fazer aqui. E o programa já está no final. Gostou do programa? Não, olha, nós consideramos da seguinte maneira. Esse é um programa de jovens. A força motriz. Não pode ser jovem. Sim, exatamente. Então, devia soltar um bocadinho. Soltou-se quando mas podia ficar... Não vejo por que você está decidido a criar a sua vida com alguém, vai decidir que tem que escolher alguma coisa. Fazendo referência a telefone, a contas bancárias, senhas nas redes sociais, acho que aí não precisa ter privacidade. Aqui, no seu programa de eleição, ao longe de mudanças. Aqui. Mas aquilo eu acho sério. Não, por acaso, é dessa forma que acontece. Tá bom. Refletindo a coisa não numa perspectiva emocional. Mas aqui, pelas situações que têm ocorrido, é que não dá para levar muita situação a sério. Sim, precisamos dessa seriedade, mas por isso é que alguns estão a ficar frustradinhos. A frustração da sociedade. Às vezes... Tem que trazer perspectiva. Não pode olhar sempre uma coisa criticamente, você também fica já crítico. Exatamente. Olha... Encontrar. Eu, por exemplo, sou amante de desporto e radicais. Mas o professor anda de skate, faz natação, Professor João Fernandes. Podemos convidá-los para outros temas, certo? Depois a casa já que... tá tão bom. Tá bom. Conhece o Lucas Caçul? Bom, vamos ouvir o Lucas Caçul nas nossas sugestões de leitura. Vamos ouvir o senhor Lucas Caçul. Já ouviu falar do livro Afroerotismo em Contos? Erotismo em Contos. A Vila Assombrada pelos Maquis. Ele é o autor do livro. O Afroerotismo recente. Obrigada, Dito.
Almoço tem tudo. O programa já está a terminar. Já estamos na reta do bye, bye, bye Angola. Hoje a luz vem tudo. Eu até hoje não consigo simplesmente. Vamos. E o nosso programa já está na reta final, são 16 horas e 27 minutos, horário de Angola. Euclides Gonçalves vai nos desculpar, mas infelizmente não estamos a conseguir encontrar a música de Américo Assis, não é séria. Nós vamos continuar a procurar e prometemos amanhã passar aqui, em especial assim que tem-nos pedido desde sexta-feira. Desde sexta-feira. Bom, momento agora reservado mesmo para darmos ouvidos a Lucas Caçul, ele que traz as melhores sugestões de leitura aqui no Alô Juventude para o seu dia de segunda-feira. Confira agora. Programa Alô Juventude. Saudações à Larida e o resto da equipa. E mais uma vez, muito grato pelo convite. Meu nome é Lucas Caçula e estou aqui para cumprir o nosso compromisso diário de segunda a sexta, que eu dê sugestões de leituras. Hoje trago mais um mestre da literatura angolana. Como sugestão de leitura, trago 2 livros de um escritor angolano e de uma escritora nigeriana. O primeiro livro chama-se O Reino das Casuarinas e é um romance angolano, a moda do nosso povo. É do escritor José Luís Mendonça. Portanto, essa é a nossa primeira sugestão. Meu professor. O Reino das Casuarinas. Meu professor também. É o professor de língua portuguesa. Luís Mendonça. O segundo livro de bigode. tem como tema Meio Sol Amarelo, e é da escritora que eu muito admiro. Eu gosto bastante dos livros dela, da forma de contar contos, de escrever romance, da nossa escritora Chimamanda Adichie, a escritora africana nigeriana Chimamanda Adichie. O título do livro, só para reforçar, Meio Sol Amarelo. Portanto, comprem livros, leiam, porque ler é mudar. Tem não se esqueçam do mais essencial. Cuidem-se, tratem de todas as medidas de segurança, lavem as mãos, fiquem em casa, usem máscara nos locais de muito aglomerado de pessoas e fiquem mesmo É sobre nós, Lucas Caçulo. Muito, muito, muito obrigada mesmo. E é com a frase de Lucas Caçulo, é sobre nós, que vamos deixar os nossos ouvintes um pouquinho que porque nós já vamos embora. Não fique triste porque é apenas um ponto e vírgula. Nós voltamos amanhã, terça-feira, para o nosso top 5 dos famosos com o Dava ou Não like na foto de. Não deixe de sintonizar a Rádio Muzangala a partir do nosso site, que é o www.muzangala.com, ou pode baixar o nosso aplicativo no Google Play, Rádio Muzangala. Muito obrigada a si que nos acompanhou nesta primeira edição da semana, aos ouvintes também, e sigam as nossas páginas no Facebook, no Instagram, Rádio Muzangala, Instagram, Rádio_Muzangala. Assim, telespectador que acabou de nos acompanhar também, muito obrigada, continue ligado a Rádio Muzangala. Esse é apenas um até breve. Nós voltamos amanhã pontualmente na mesma sintonia. Este é o nosso Goodbye. Minha gente, fiquem bem. Nós voltamos amanhã para o top 5 dos famosos. Dava ou não like na foto de... Fiquem ligados em www.muzangala.com. Tchau, Catarina!